Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV para o TBT da TV, nosso encontro semanal que relembra páginas marcantes da história da nossa televisão. Já fizemos uma primeira parte sobre as novelas da Record TV, que está completando neste ano 70 anos, as novelas dos primeiros anos da exibição diária na emissora, entre 64 e 66. Vamos agora para uma segunda parte com as produções do fim dos anos 60. Antes de fazermos essa segunda parte do Remember, das novelas da TV Record, da Record TV, como queira, eu peço a você que, se não for inscrito no canal ainda, faça a sua inscrição, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, comente aqui com as suas impressões, seus complementos, enfim, e também ative no sininho as notificações, assim sempre que a gente publicar conteúdos novos, você é avisado. Além de pedir também para você que, caso já assista ou não tenha assistido ainda, segunda-feira ao vivo às 8 da noite nós estamos fazendo, já são quase 20 programas, né? Estamos aí pelos 20, do Ligados na TV, nosso podcast aqui do Observatório da TV, comigo, com o Neuber Fischer, que está temporariamente ausente aí do podcast, mas já fez vários, então confiram, vocês não conferiram ainda. Guilherme Mendonça, Fábio Augusto, Cacá Novelas, Paulo Pacheco, Cristiano Blota, Nilson Xavier, muita gente boa já esteve e estará. Certo? Bem, como eu disse, a TV Record produziu novelas diárias no embalo das outras emissoras todas, né? Tornou-se uma tendência a partir da TV Excelsior e da TV Tupi. E em 1964, a TV Record também resolveu entrar nessa seara. Até 66, mais ou menos, né? Eles produziram algumas histórias em capítulos, Banzo, Renúncia, Marcados pelo Amor, enfim. Mas fizeram uma pausa nesse setor para apostar definitivamente numa outra tendência de muito sucesso daquela época, que eram os programas de humor e os musicais, além, claro, dos festivais de música popular brasileira, que ficaram muito conhecidos, são célebres, revelaram grandes talentos para o público, né? Elis Regina, Gilberto Gil, Edu Lobo, Chico Buarque, Nara Leão, Marília Medalha, etc. Né? Mas, em 1968, já que os musicais talvez estivessem arrefecendo um pouco nessa preferência, até pela grande disputa e pelos interesses de gravadoras contra os de emissoras, esse tipo de coisa, a TV Record resolveu voltar a apostar naquilo que não teve uma queda de fôlego, a telenovela. Contratou um diretor que àquela altura já era considerado muito bom, embora jovem, né? Além de ator, Walter Avancini, e reinstalou o departamento de teledramaturgia. Em 1968, em agosto, estrearam duas novelas ao mesmo tempo. Uma na faixa das 6 horas, que foi de Lúcia Lambertini, As Professorinhas. As Professorinhas, ela já havia feito na TV Cultura em 1965, já como novela diária, mas reaproveitou aquela história com um outro tipo de nível de produção, enfim, né? Ela apostou de novo naquele projeto pelo qual havia um carinho, enfim. Alguns atores voltaram da primeira novela, né? Como a Edith R., que era a principal das Professorinhas, e salvo erro meu também a Tamara Restier havia feito a primeira, né? E outros se incorporaram ao elenco dessa versão na TV Record, como Murilo Amorim Correia, Sônia Oiticica, Célia Rodrigues, Elizabeth Gasper, enfim. A outra novela que estreou junto com As Professorinhas foi A Última Testemunha, essa na faixa das 7 horas. Uma novela do Benedito Rui Barbosa. Sim, você não ouviu errado. Uma novela do Benedito Rui Barbosa, que escreveu bastante coisa antes de ingressar na TV Globo. Podemos até fazer programa sobre isso depois. Muito bem. A Última Testemunha tinha como protagonistas duas jovens, uma professora que sai do interior e vai tentar vencer na cidade grande sem se corromper, né, sem mudar os seus valores, enfim, e a batalha profissional também que ela teria, né? A Maria Teresa, que era o papel da Suzana Vieira. Essa personagem há registros com o nome dela como se fosse Tina,
Né? Maria Teresa, em geral, o apelido seria Teca, digamos assim, né? Ou TT. Mas enfim, vale o Tina, que consta por aí, né? Não é difícil de encontrar esse Tina, até no Ismael Fernandes disse isso, né? Na memória da telenovela brasileira, mas o nome da personagem era Maria Teresa. E uma outra jovem que era cega, surda, muda e também analfabeta, ou de muito poucas letras. Né? A Biba, que era interpretada pela Reni de Oliveira, uma jovem muito bonita. Depois ela ficou muito famosa quando fez a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por vários anos na TV Globo, né? Na década de 70. E ela havia feito no teatro, um pouquinho antes da novela, uma peça chamada O Milagre de Annie Sullivan, com uma personagem semelhante, né, que interage com Helen Keller. Enfim, Helen Keller é até o nome de uma rua aqui em São Paulo, etc. Nesse elenco da Última Testemunha, havia também a Márcia de Windsor, o Davi Neto, o Agnaldo Raiol, a Teresa Campos, né? E a trama da novela tinha um clima de suspense, a gente pode dizer, de investigação, porque a Biba propunha uma grande discussão entre os personagens da novela a respeito de o seu testemunho de um crime, né, ser válido ou não, já que ela não falava, não escutava, não enxergava. Né? O fato dela ser analfabeta ou ter muito poucas letras, nem tanto, mas ela não falava, não enxergava e não escutava. Então, como o testemunho dessa jovem acerca de um assassinato, por exemplo, dizer quem matou uma pessoa, poderia ser considerado pela justiça, se aquilo teria validade. Né? E, no final da novela, revela-se um assassino, que era o personagem do Davi Neto, o Nestor, salvo erro da minha parte, havia matado a mulher dele, Dona Estela, Márcia de Windsor, né? Porque a Biba reconhece o cheiro do perfume dele, ou da loção de pós-barba, enfim, e aponta, ela fala que aquela pessoa, né, é a pessoa que estava no dia do crime, quando ela sentiu coisas ali, enfim, ela percebeu. Então, isso culminava, né, era o clímax da novela, né? E agora, o testemunho dessa menina vale ou não, já que ele acuado acaba sendo desmascarado? Logo depois, um pouquinho depois, em outubro de 1968, animada com os primeiros resultados dessas duas novelas e também com as apostas do diretor Walter Avancini numa estrutura de programação ali para o gênero de teledramaturgia, foi lançada outra novela escrita por Silvan Paeso e dirigida por Fernando Torres, chamada Ana, às 7h30 da noite. Ana, a personagem título, era interpretada pela Maria Estela. Ela era casada com um homem não de grande caráter, enfim, chamado César, que era o Rolando Boldrin. E Rolando Boldrin, saudosa memória, Rolando Boldrin, e Maria Estela também. E o César larga a Ana em nome de se unir a uma moça muito rica, de boa vida, enfim, chamada Margot, vivida pela hoje também saudosa Aracy Cardoso. A Ana acaba indo trabalhar como empregada, governanta, enfim, na casa da família da Margot, na casa dos pais dela. E claro que isso gera conflitos, porque as duas mulheres passam a se relacionar ali no dia a dia, né? Sem que a Margot saiba, num primeiro momento, que a Ana é a mulher cujo casamento ela colaborou para terminar, enfim, né? Ela é uma das causas do infortúnio da vida da Ana. Essa novela foi levada ao ar até março de 1969 e a TV Record resolveu acabar Ana e A Última Testemunha no mesmo dia, as duas novelas, para reunir elencos e condições de produção, né? Tudo que podia ser mobilizado para fazer uma grande novela com um capítulo longo que ocupasse o horário das duas, um capítulo de 1 hora. Essa novela, que entrou no lugar, chamava-se Algemas de Ouro e foi escrita inicialmente pelo Benedito Rui Barbosa. Inicialmente é uma maneira de falar, né? Porque ele escreveu. A novela durou 1 ano, mais de 1 ano, inclusive, quase 13 meses. E desses quase 13 meses, o Benedito escreveu 9.
né? 9, quase 10. Então, escreveu inicialmente é realmente uma forma de falar, né? E depois, na parte de 1970, da novela, que foi até março de 70, quase abril, quem escreveu a novela foi Dulce Santucci, uma novelista bastante experiente, tanto na televisão quanto no rádio. Escreveu muitas novelas de rádio na antiga Rádio São Paulo. E Algemas de Ouro, esse título, ele faz uma alusão às alianças que a gente usa quando se casa, né? Porque além dos laços familiares, sociais, etc., as aparências, enfim, porque o primeiro mote da história é um casal de meia idade, vivido pela Lolita Rodrigues e pelo Ivan Mesquita, a dona Linda e o senhor Alexandre. Eles resolvem se separar, são levados a se separar, enfim, e os filhos todos se revoltam com aquilo, uns aceitam, outros não, conturba-se a vida da família, né? E eles querem se livrar das algemas de ouro. E o elenco das duas novelas, como eu disse, Ana e A Última Testemunha, foi reunido nesta. Foi concentrado nesta, se não todo, quase. Depois, a TV Record seguiu investindo no departamento de teledramaturgia, criando inclusive novamente outro horário, enfim, né? Ainda em 1969, estreou e durou muito pouco tempo outra novela da Dulce Santucci, que não havia assumido ainda o Algemas de Ouro, né? Chamada Seu Único Pecado. Essa novela foi levada ao ar na faixa de 8 horas. Ela entrava depois de Algemas de Ouro, né? E era dirigida por Dionísio Azevedo, um profissional que estava chegando de trabalho de muitos anos na TV Tupi e depois, na década de 60, na TV Excelsior. Essa história do Seu Único Pecado era inspirada ou lembrava um romance do Theodor Dreiser, Um Lugar ao Sol, que foi adaptado para o cinema mais de uma vez, inspirou também Selva de Pedra, enfim, né? É a história de um rapaz do interior que sai da sua cidade, vai procurar um parente rico, que é um industrial, um empresário, enfim, em busca de ajuda para subir, para ter uma vida melhor, né? E acaba se dividindo entre duas moças, uma pobre como ele e outra rica, que no caso é a prima, a filha do tio, o papel da Iris Bruzi, salvo erro da minha parte. Esse rapaz era o Ademir Rocha que fazia, e a menina pobre, se eu não estou equivocado, a Suzana Vieira. O tio era o Rolando Boldrin. Pois bem, essa novela infelizmente saiu do ar. A exemplo do que nós falamos na semana passada sobre o Conde Zebra, né? Ela infelizmente saiu do ar depois de poucas semanas, porque um dos atores do elenco, que era um jovem, né, um adolescente, o Noel Marcos, ele foi vítima de um acidente automobilístico e faleceu. Se eu não me engano, ele tinha 15 anos. E isso foi muito traumático, é claro, né? Para os seus colegas de elenco, para o seu pai, Dionísio Azevedo, que era o diretor da novela, como eu disse, e para sua mãe, que era atriz também e não estava no elenco da própria novela, mas trabalhava, claro, etc., Flora Geni, né? Então, não houve clima, digamos, para continuar com a novela, né? E ela saiu do ar, ainda em 69. Depois desse período, entrou-se nos anos 70 com cada vez mais audácia nas produções da TV Record para conquistar audiência, enfim, né? Dividia aqui em São Paulo o mercado de trabalho para as novelas da TV Tupi e da TV Record. Também nessa época houve o fim da TV Excelsior, né? E Walter Avancini deixou a emissora, voltou para a TV Tupi, né? Onde ele já havia trabalhado antes, enfim. Nesse meio tempo, com a saída de Avancini, outras pessoas foram se tornando as figuras de proa, de destaque, na direção dessa teledramaturgia da TV Record. Uma é o próprio Dionísio Azevedo, depois também Carlos Manga, né, num momento posterior, mas ainda nesse princípio dos anos 70. Em 1970, a TV Record lançou outra novela que duraria um ano, As Pupilas do Senhor Reitor, de Lauro César Muniz,
baseada no romance de Júlio Diniz, que é um texto já clássico, né, que a gente tem que ler na escola ou para fazer vestibular, enfim. E aquele romance, quem já leu sabe que ele não rende uma novela sozinho, né? Tem poucos personagens, tem uma estrutura para a literatura, né? Não foi pensado para se fazer uma novela, um filme talvez, mas uma novela não. Então o trabalho do Lauro foi muito importante nessa novela ao conduzir as histórias que o romance sugere, ou que ele já entrega, né? As pupilas, o seu relacionamento com os dois irmãos das Dornas, enfim, mas o cotidiano daquele povoado em Portugal, meados do século XIX, etc., né? O sucesso que essa novela fez se deve muito ao hábil, ao muito competente trabalho de adaptação do Lauro César Muniz desse romance para a televisão. E o diretor era o Dionísio Azevedo, além dele fazer o papel do Padre Antônio, o tal do senhor reitor, do título, né? As pupilas eram interpretadas, a Margarida pela Márcia Maria e a Clara pela, inicialmente, Georgia Gomide. A Georgia Gomide, depois de uns 3 meses de novela, ela se desentendeu com a produção, se desentendeu com a casa, com o diretor, enfim. Porque havia uma história na época de que a Georgia Gomide se revoltou porque o elenco todo, para colaborar com aquele novo mercado de trabalho, para não dificultar as coisas para a TV Record, que sofreu vários incêndios na época, etc., o elenco havia acordado que ninguém seria aumentado sem que os outros também fossem, nos seus ganhos, né, no seu salário. Mas a Georgia Gomide soube por alguém, etc., que a Márcia Maria havia sido aumentada. Então, houve uma revolta. Mas não foi só isso, enfim, né? Depois de muitos anos as pessoas também começam a contar só aquilo que elas se recordam, etc. Mas, enfim, seja pelo motivo que for, e as duas não estão nem mais vivas, né? Nem a Márcia Maria, nem a Georgia Gomide, infelizmente, a Georgia saiu da novela. E a Maria Estela passou a fazer o papel da Clara, depois de cerca de 3 meses de exibição. Clara era apaixonada por Pedro, o papel do Fúvio Stefanini. O irmão do Pedro, que havia saído lá da cidadezinha do interior e ido estudar na cidade, voltou médico, o Daniel, era o Agnaldo Raiol, o par da Margarida, ou da Guida, como ela era chamada, né? E havia também um grande destaque na novela para o médico do povoado, que se via ameaçado, se irritava com o potencial substituição dele, né, a obsolescência do seu trabalho diante de um médico mais novo, que era o Dr. João Semana, papel do Sérgio Mamberti. Essa novela depois foi feita no SBT, essa versão vocês espectadores talvez tenham visto ou se lembrem com mais força, né? Enfim. As Pupilas do Senhor Reitor foi ao ar até o começo de 1971. E no decorrer de 70, a TV Record fez outras apostas, né? Continuou produzindo teledramaturgia, enfim. Houve uma novela da Dulce Santucci chamada Tilin, que virou de 1970 para 1971, salvo erro meu. Ela competiu ali, conviveu com O Meu Pé de Laranja Lima, na TV Tupi, exibida na mesma faixa horária de 18 horas, né? Que era uma novela de tônica infantil, falando de uma criança sofrida, pessoas que fazem mal a ela e outros que fazem bem, que protegem, etc., né? Tilin, essa novela, o nome da novela vem do barulho que um menino que mora na rua, enfim, né? E ele rouba para poder comer, porque ele não tem pai, nem mãe, nem ninguém que olhe por ele. Esse personagem era interpretado por um garotinho chamado Júlio César Cruz. Não confundirmos com o Júlio César, que depois trabalhou na TV Globo, fez o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é o mesmo garoto, né? O Júlio César Cruz, inclusive, salvo erro meu, foi quem fez O Meu Pé de Laranja Lima no cinema. Mas na televisão, na mesma época, quem fez foi o Haroldo Bota, né? E esse menino, ele roubava para comer. Então as pessoas se preveniram para saber quando ele estava chegando, para não deixar que ele roubasse. Então amarraram uma sineta no menino, na perna, no braço, enfim. Aquilo chacoalhava, fazia tilim. Então o tilim é um alerta para você proteger as tuas coisas, tuas frutas, teus pães, para o menino não roubar, né? Isso é uma crueldade, né? Inclusive uma pobre de uma criança passando fome, né? Mas enfim.
disso surgem os conflitos, né? Porque tinha uma personagem que, salvo erro meu, olhava pelo garoto, né? A irmã Sol, que era a Célia Coutinho, e o diretor do orfanato, de uma instituição que cuidava de crianças da rua, ou que deveria cuidar, mas não tratava muito bem deles, né? Interpretado pelo Clécio Ribeiro, que era um jurado muito famoso de televisão na época, etc. Bem, nesse princípio dos anos 70, a TV Record ainda insistiu, digamos assim, com a produção de outras novelas. E com bons atores, diretores e autores no seu cast. Mas isso já gera um novo encontro nosso aqui no TBT da TV, para que o nosso vídeo não fique muito longo e nós possamos falar com o mínimo de condescendência aqui, né, de cada uma das novelas. Infelizmente, os registros delas são poucos ou nenhum, em vídeo, eu digo, né? Porque a emissora sofreu incêndios, porque as fitas eram reaproveitadas com outras coisas gravadas em cima, por muitos motivos, né? Mas nós que pesquisamos a esse respeito, fazemos todo o possível para trazer para você que viu ou que não viu e quer conhecer sobre esse assunto, informações como essas sobre as novelas da TV Record, com as quais nós voltaremos numa parte 3 aqui no TBT da TV em breve. Obrigado, até uma próxima, um abraço para você. Tchau!